A história dos reformadores. Aqui no nosso canal, Cristão Reformado para a Glória de Deus. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. Enquanto o espírito de reforma e de independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, no eleitorado da Saxônia, sob a liderança de Martinho Lutero, monge e professor da Universidade da Wittenberg. Durante o papado em que o Papa Leão X, reinante em razão da necessidade de dar afetadas somas para terminar as obras da Basílica de São Pedro, em Roma, permitiu que em seu enviado chamado John Tetzel percorresse a Alemanha vendendo bulas, assinadas pelo Papa, as quais dizia possuíam a virtude de conceder perdão de todos os pecados. Não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos ou vivos, em cujo nome fossem as bulas compradas, sem necessidade de confissão, nem de absolvição pelo sacerdote. Tetzel fazia esta afirmação ao povo: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, e a alma de vossos amigos subirá do purgatório para o céu. Contudo, Martinho Lutero, por sua vez, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgências, denunciando como falso esse ensino. A data exata fixada pelos historiadores como o início da Grande Reforma foi registrada sem sombra de dúvida na data 31 de outubro de 1517. Na manhã desse dia, Martim Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Contudo, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Os líderes da Igreja Católica Romana procuraram em vão restringir e lisonjear Martim Lutero. Ele, porém, permaneceu-se firme, e os ataques que lhe dirigiram apenas serviram para tornar mais resoluta sua oposição às doutrinas não ratificadas pelas Sagradas Escrituras. E não para por aí. Após as longas e prolongadas controvérsias e a publicação de folhetos que tornaram conhecida as opiniões de Lutero, em toda a Alemanha, seus ensinos foram formalmente condenados. Lutero foi excomungado por uma bula do Papa Leão X, e no mês de junho de 1520, pediram então ao eleitor Frederico da Saxônia que congregasse Lutero, a fim de ser julgado e castigado. Entretanto, em vez de entregar Lutero, Frederico deu-lhe ampla proteção, pois simpatizava com suas ideias. Martim Lutero recebeu a excomunhão como um desafio, classificando-a de bula execrável do anticristo. No dia 10 de dezembro, Lutero queimou a bula, em reunião pública, à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores, estudantes e do povo. Juntamente com a bula, Lutero queimou também cópias do cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Este ato constituiu a renúncia definitiva de Lutero à Igreja Católica Romana. Em 1520, na Dieta de Worms, Lutero foi citado a comparecer ante a Dieta, ou Assembleia do Conselho Supremo do Governo Alemão, reunida em Worms, no Reno. O novo imperador Carlos V concedeu um salvo-conduto a Lutero para comparecer a Worms, apesar de advertido por seus amigos de que poderia a mesma sorte de John Huss, que nas mesmas circunstâncias do Concílio de Constância, em
1415. Apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus inimigos. Lutero respondeu-lhes: irei a Worms, ainda que me cerquem tantos demônios quantos são telhas dos telhados. Finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu ante a Dieta, presidida pelo imperador, em resposta a um pedido para que se retratasse e renegasse o que havia escrito. Após algumas considerações, respondeu que não poderia retratar-se, a não ser que fossem desaprovados pelas Escrituras e pela razão. E terminou com estas palavras: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Podem matar um ganso. Assim foi as palavras ditas por Jan Hus. Mas daqui 100 anos, Deus suscitará um cisne branco. Martinho Lutero, em nosso canal Cristão Reformado para a Glória de Deus. Um homem está acima de todos os outros quando se fala em reforma protestante: Martinho Lutero. Ele foi o epicentro desta ruptura com a Igreja Católica, mas ele também exerceria um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes e mestre. Um ano depois, ele tomou seus votos para se tornar um monge. Em 1511, ele foi transferido para o monastério de Wittenberg e se tornou professor de literatura bíblica. Um padre chamado John Tetzel estava vendendo indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga, permitindo que as pessoas comprassem um pedaço de papel, o qual permitia-lhes o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Lutero indignou-se com esta prática. Na mesma época, ele estava lecionando sobre o livro de Romanos e descobriu o versículo 1:17 de Romanos. Ele concluiu que um homem em Cristo, pela fé, pode ter a justiça de Deus a seu favor sem a necessidade de indulgências ou outras formas de penitência. Esta se tornou sua grande experiência de conversão. Foi a combinação destas coisas que resultou nas famosas 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava severamente a igreja. Ele discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas Escrituras. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal exigindo que ele se retratasse sob a ameaça de excomunhão. Em 1521, numa assembleia em Worms, ele fez sua declaração imortal: aqui estou, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Este é o local atual desta marcante reunião. Worms, Alemanha. Em 10 de dezembro de 1521, ele queimou publicamente a bula papal. Sua literatura se tornou bastante ativa.
Suas publicações atacavam as doutrinas da igreja que ele sentia que contrariavam as Escrituras. Eu me encontro numa sala onde este homem viveu. Ele atravessava esta porta, ele caminhava por este piso de madeira, ele se aquecia naquela fornalha. E não há dúvidas quanto a isso, ele precisava de amigos sacros e seculares. E estes escritos realizaram este propósito. Havia outros tratados que seriam escritos mais tarde, e o maior deles foi sua contribuição teológica, a qual intitulou A Escravidão da Vontade. Este foi editado em 1525 e foi feito em resposta a um violento ataque do humanista Desidério Erasmo. Nesse mesmo ano, quando ele tinha 42 anos de idade, houve uma revolta de camponeses, e ele teve que redigir uma negativa de ligação. Na verdade, ele redigiu uma condenação inflamada da revolta. E foi neste mesmo ano que ele casou-se com Caterina von Bora. Estou sentado em meio aos móveis que Lutero utilizava. Ele sentava-se nesta cadeira, ele usava esta mesa. Se houvesse convidados em sua casa, era desta mesa que ele conduzia suas preces noturnas. E não há dúvidas de que ele foi um reformador. Um rebelde é uma pessoa que tenta mudar o passado. Um reformador é uma pessoa que tenta mudar o futuro. E qualquer reformador religioso sabe que não se pode afetar sucessivas gerações a menos que se forneça a elas uma Bíblia em sua própria língua. O passar dos anos foi fundamental para sua literatura. Os anos que precedem setembro de 1522, quando pela primeira vez para Lutero, impresso em língua alemã, veio um Novo Testamento. Sua obra mais importante foi a tradução da Bíblia alemã. Foi uma tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo. Em sua classificação, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse foram postos no final da publicação como não canônicos. Ele não acreditava que eles pudessem ter sido diretamente inspirados por Deus. Durante os primeiros 14 anos da conclusão daquela Bíblia, ela, ou partes dela, passaram por 377 edições. Ele ensinou ao mundo como protestar contra os maus procedimentos dos papas e potentados daquela época. E não apenas protestou, mas tornou isto permanente. E ele conseguiu isso oferecendo uma Bíblia na linguagem que todos entendiam.